Aleluia. Eu queria saudá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 10. As crianças podem se direcionar ali para essa linha. A meta é chegar no final do mês e o culto de quarta virar um culto de domingo, em nome de Jesus. Vamos conseguir. Diga amém. 2 Coríntios capítulo 10. Nós estaremos hoje dando continuidade a uma mensagem temática e expositiva no que diz respeito aos textos que nós estaremos nesta noite especificamente trabalhando. Nós vamos destrinchar alguns textos aqui nesta noite. Então, a minha esperança é que todo mundo tenha trazido suas Bíblias. Traga uma caneta para você ir anotando, você, amém, né, Hilton? Amém, minha esposa é só uma carne, né? Amém, minha uma carne está aqui, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 10, eu quero ler o que diz no versículo de número 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Pode sentar aí em nome de Jesus. Nós estamos na segunda semana falando no tema andando na carne e lutando no Espírito. Na semana passada nós estivemos falando desse campo de batalha e nós usamos como base para mostrar o campo de batalha o Salmo, capítulo de número 91. Nós analisamos de forma bíblica o que cada uma dessas expressões ditas no Salmo 91 como seres que são inimigos da nossa vida, operam e trabalham. Nós trabalhamos a questão do que Deus havia dito a Caim e do que Caim havia tomado como decisão de fazer. E nós falamos sobre essa questão do campo de batalha, como que a gente pode dominá-lo. E nós chegamos no ponto 2 dessa ministração de 3 pontos, e começamos a falar das armas que a gente pode utilizar nessa batalha, nessa luta, uma luta que existe aqui na carne, mas que ela se inicia no Espírito. Efetivamente ela se concretiza nesse mundo carnal, mas ela tem toda uma influência que é gerida pelo reino das trevas, e nós estivemos trabalhando na semana passada, falando dessas armas. Iniciamos falando do que estava em Romanos, no capítulo 12, e no versículo 2, sobre a questão de nós renovarmos o nosso entendimento, porque nessa renovação de mente nós teríamos acesso à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós iniciamos uma fala de quem eu hoje sou para entender quem eu não posso ser mais. E nós estivemos falando desse processo de transformação e de que não há como a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se interiormente não houver uma mudança. Só que nós aí começamos a falar de algumas coisas que nós fazemos, e aí para tanto abra em Romanos capítulo de número 8, porque não adianta, e eu cheguei a citar isso na semana passada, fazer essa fala, nós estarmos aqui na casa de Deus adorando, louvando a Deus, cantando para Deus, e fora da casa de Deus nós temos uma boca imunda. Gente, para mim não tem coisa mais nojenta do que homem ou mulher que fala todo tipo de palavrão. Eu não estou dizendo que de vez em quando você não escorrega alguma coisa não, porque o ser humano é humano. Mas daí, Lise, tem gente que o seu dicionário, ele entende de palavrões que eu nem sei como é que eles conseguem construir e conjugar esses palavrões.
Tem gente que por hábito xingar é uma coisa tão comum que ouvir nessa pregação o que a gente está ouvindo é um pouco chocante. E o que a gente vai ouvir essa noite é melhor ainda. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, diga amém. Amém. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Para um minutinho, eu vou ler de novo esse mesmo capítulo na versão NVI, porque ela me dá assim uma condição de entendimento um pouco mais amplificada, usando um português mais abrasileirado, por assim dizer. Mas eu quero dizer uma coisa curiosa, porque Paulo está escrevendo aos Romanos, ele vai falar de como é que é essa luta da carne e do Espírito, ele vai falar de que se eu não tiver cuidado, essa carne vai me dominar, e aí ele diz assim, olha, mas vocês com certeza não são carnais. E ele tira uma onda no texto, que eu acho massa isso aqui, porque ele primeiro deixa você entender, que ele olha para você como sendo um ser espiritual, mas ele retifica na própria carta e diz assim, se é que de fato vocês têm o Espírito de Deus. Isso é muito forte, porque isso aqui para o judeu era uma ofensa. Você quer ofender um judeu, não adianta tu xingar, vai para M, seu filho disso, isso não é xingamento para eles. Agora diga para eles que eles não têm a presença de Deus, diga para eles que a bênção de Deus não está sobre eles, diga para eles que não há Jeová Jirê na vida deles, você ofende eles. Então literalmente, Paulo quando escreve aos Romanos, ele diz assim, olha, se é que vocês têm isso, porque os Romanos, a carta aos Romanos, é a carta mais enigmática das cartas de Paulo. Nenhuma carta é tão difícil de se interpretar como a carta aos Romanos. De todas as cartas e epístolas que ele escreveu, nenhuma delas tem a complexidade que o livro de Romanos tem, porque ele falava a intelectuais. Ele falava a nata do cristianismo intelectual daquela época. Quando ele olhava para Roma, ele dizia assim, ali tem gente que estuda, ali tem gente que se acha o máximo. E aí ele solta mesmo, como quem diz assim, se eu dar uma futucada nessa galera, para eles entenderem que saber muito da letra, conhecer muito da letra, mas não ter o espírito dessa letra, de nada adiantava. E ele vai e diz, será que vocês têm esse Espírito de Deus? E aí trazendo para os nossos dias, será que cantar aqui em cima, pregar aqui em cima, se vestir como crente, falar como crente, realmente expressa a presença desse Espírito Santo de Deus na minha vida? E o texto responde a isso. Olhando para a NVI, o mesmo texto diz assim no versículo 5, você pode acompanhar aí, de repente você tem até essa versão, nova versão internacional, diz assim, Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha para cá. E aí, o que é que a tua mente deseja? Eu conheço pessoas, Ará, que via de regra, a mente dessas pessoas só pensam nesta terra, neste plano terrestre, no que vão ter, no que vão conquistar, no que vão conhecer, no que vão poder desfrutar, mas não consegue ter uma mente celestial e entender que nós estamos aqui de passagem. Quando um crente entende que ele está aqui de passagem, a corrupção moral, a corrupção espiritual, começa a ser uma coisa que incomoda ele, porque ele entende, isso não me faz bem, eu não sou deste mundo, isso me incomoda. Então quando você vê alguém que vive na prática da mentira, ou em qualquer uma das práticas das obras da carne, citadas lá na carta de Paulo aos Gálatas, lá pela altura do capítulo 5, quando ele fala daquelas obras, ele está literalmente dizendo para mim e para você, se a sua mente é terrena, você vai desejar só o que nesta terra te oferece, você não enxerga o sobrenatural. É por isso que algumas pessoas, já estando na igreja, é cansativo. Estar na igreja é sonolento.
Ele está ouvindo a palavra de Deus, ele está ouvindo a ministração que vem de Deus, ele está ouvindo louvores para Deus, mas a mente dele está tão cauterizada com os sentimentos e as coisas que são terrenas, que a gente fica aqui no culto, Josemir, mas a gente está pensando assim: ixi, amanhã eu tenho que pagar aquele boleto, caramba, eu sair daqui, eu tenho que resolver um negócio, meu Deus, ainda tem amanhã que eu tenho que fazer aquilo, e a sua mente de volta e meia te rouba. Quer ver? Quem já teve essa experiência aqui na igreja, de ter essa mente roubada aí no meio do culto? Pregador hoje em dia, por isso que pregador sassarica muito no púlpito. Hoje em dia é diferente das pregações de 40 anos atrás. Irmã Francileide só tem 40 anos de crente pelo menos, não tem? Então na sua época a senhora vai lembrar disso. Pastores não pregavam andando, pastores não andavam. Pastor estava pregando aqui e nem ficava gritando. Serenamente ele estava pregando, e a maioria da igreja, porque eu peguei isso, estava de cabeça baixa, não era dormindo, era atento. Volta e meia você ouvia alguém baixinho falando em línguas num canto, volta e meia você ouvia alguém chorando no outro canto, e o pastor lentamente ali trazendo aquela ministração, e muitas vezes quando ele falava em línguas, ele até se afastava o microfone, porque ele também estava se alegrando, porque a mente, ela não era carnal, então o que dominava os seus pensamentos, era justamente aquilo que eles estavam experimentando em Deus. O que domina a tua mente? O que é que realmente durante o teu dia inteiro permeia a tua mente? E aí, o versículo de número 6, na NVI, de Romanos 8, diz assim: a mentalidade da carne, ela é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha para cá. Quem conhece algum crente que tudo para ele parece ser o cara negativo? Tudo para ele não dá certo. Tu apresenta um projeto, isso não tem futuro, isso não dá certo, Alguém conhece alguém assim? Levanta assim, irmão, só para eu saber. Conhece um cara assim, negativo, bacana, que você chega perto dele, parece até que ele derramou e sugou a tua energia. Você pode estar chegando cheio de gás, porque a mentalidade de alguém carnal, ela é morta. Não há como ela te oferecer vida. O que produz uma abundância de vida é a presença desse Deus e desse Espírito. Mas mesmo na casa de Deus, há pessoas que estão com a mentalidade tão cauterizada e tão carnalizada, que quando você olha para a Bíblia, você vê que eles não conseguem produzir nada de diferente ou de bom espiritualmente. E aí você convida, por exemplo, todo mundo para jogar vôlei na praia. Meu amigo, vai uma galera, convide a mesma galera para evangelizar na praia. Aí a mudança, aí a coisa muda a tônica. Convide as pessoas para estarem cantando aqui, diante da câmera e diante de pessoas que estão assistindo, porque isso massageia o ego, você pode admitir ou não, mas massageia o ego do ser humano, estar num palco, estar num púlpito, estar aparecendo, estar à frente, ser observado, massageia o ego do ser humano, e se ele não tiver cuidado, isso domina ele. Mas convide essa mesma pessoa para ir cantar lá na feira do São Francisco. Lá dentro da feirinha, onde não tem microfone, você usa o gogofone, e muitas vezes alguém está passando e ainda está te criticando, diz: cala essa tua boca, matraca, e por aí vai. A gente, quando tem a mentalidade cristã, a gente não consegue enxergar o mundo da mesma forma como, de via de regra, a humanidade enxerga. E aí Paulo fala, curiosamente, no versículo de número 7, assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E aí eu fico lembrando de pessoas, irmã Francileide, que você pode conhecer a Bíblia afinco, a fundo, que você cita a Bíblia para ela e ela consegue te contra-argumentar para não ter que admitir o que o texto diz. E quando você vai vendo isso na Bíblia, você vai vendo que o versículo 9 ele diz assim: entretanto vocês não estão, olha que coisa linda, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Deixa eu perguntar um negócio para você. Como são as suas reações quando alguém pisa no seu calo? E aí, Hilton? É só paz e amor? Vem cá, pise mais um pouquinho, querido. E aí, Marcão? Quais são as suas... Bem, eu preciso ter um parâmetro para entendimento meu pessoal, se a minha mente ela é carnal, e se eu ando na carne, ou se a minha mente é espiritual, ou se eu ando no espírito. E aí eu estou fazendo uma pergunta para que você faça uma autoavaliação e veja,
se alguém pisa no teu calo, discorda de você, sabe, confronta você, qual é a tua atitude? Eu pergunto para você, como é que você tem agido quando alguém te ofende ou faz algo que você não gosta? Como tem sido a tua atitude? Você é aquela empresária ou aquele empresário que o funcionário, se ele pisar fora, tu humilha ele, tu mostra que tu é quem manda, porque tu que é o dono, porque tu vai lá e vai para debaixo dos pés? Ou tu consegue ter um diálogo com essa pessoa, conscientizando ela, de forma que ela compreenda o que é importante saber, mas sem precisar se ofender? E aí eu venho perguntando, as suas atitudes, as suas decisões na sua vida, ela tem sido de acordo com a sua carne ou com o Espírito? Bem, sabendo que alguns de nós temos usado as armas da carne, eu quero passar para o ponto B deste segundo tópico, que é: eu preciso me revestir de uma armadura para poder lutar. Abra em Efésios, por favor, porque eu quero dar uma navegada rápida neste capítulo de número 6. E a gente fazer uma análise não tanto empírica, mas uma análise superficial do texto, porque senão a gente ficaria o culto só nele. Mas eu preciso entender que armas que eu tenho à minha disposição para enfrentar esses leões que às vezes dormem do seu lado ainda, acorda com você. O que é mais difícil ainda é quando é seu marido, é quando é sua esposa, é quando é seu filho, e você tem que acordar com aquela pessoa, e pior, você ainda tem que orar por ela e amá-la, na torcida de que Deus faça um milagre na vida deste anjo de Deus do seu lado, ou desta anja que dorme do seu lado, todos os dias lhe acordando com aquele mau humor. Eu tenho um casal que eu conheço, que uma vez ele disse assim para mim, eu fui visitá-lo, a gente conversando, e a gente almoçando na casa deles, e ele disse assim para mim, assim: pastor, a minha esposa, todos os dias, desde o dia que nós estamos juntos, todos os dias, ela acorda mega mal-humorada. E eu sou esse cara alto astral, que eu já acordo abraçando, cheirando, dizendo: bom dia, meu amor. E ela já vai me tirando. Cara, pelo amor de Deus, um dia ainda nem levantei. E isso irrita mesmo. E ela falava, e ela na mesa: pastor, eu me irrito mesmo. Eu fico logo injuriada. Ora, eu ainda nem levantei. Ele já começa, é bom dia para cá. E o sol está lindo. E o dia já começou. E vambora. Né? E alguém está rindo, dizendo assim: é assim lá em casa. É, poxa que é, meu irmão. Caso o cara acorda, já acorda no chute. Vambora, que o negócio começou o dia. É mais ou menos por aí, em muitas casas. Não é assim? Mas quando a gente consegue entender, e eu nesse dia falei para ela: você está errada. Trabalhe seu temperamento. Deus não vai mudar o seu temperamento, mas Ele vai lhe dar equilíbrio nele. Deus, e eu disse para ele, isso irrita ela? E irrita demais. Ela já foi respondendo: irrita demais, pastor. E ele começa a beijar, e ele me puxa da cama, e eu me levanto, se eu pudesse bater nele, eu bateria. Eu disse: você também, trabalhe isso. Porque a nossa mentalidade, nas nossas atitudes e ações, elas revelam que nível de espiritualidade nós temos nas nossas reações. Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo vai falar agora aos Efésios de uma coisa que eles estavam acostumados a ver, que eram legiões romanas. Os soldados romanos tinham uma roupa muito eficiente para batalhar. A roupa que os soldados romanos utilizavam é considerada pelos estrategistas de guerra dos impérios antigos a melhor roupa para a batalha que existia na época, porque eles foram pegando tudo que ao longo dos séculos eles faziam e elaboraram uma roupa que era eficaz na batalha, que permitia você andar em qualquer território, que permitia você ter a movimentação de escalar uma perna, que permitia você se mobilizar, mesmo carregando em si muito ferro. Então, Paulo, ele vai pegar essa armadura romana especificamente,
e ele vai transformar essa armadura em algo que pode ser analisado de forma espiritual como armas que eu preciso ter na batalha contra alguns males. Semana passada eu falei de males que estão no campo dessa esfera que nós vivemos. O Salmo 91, todos os males citados no Salmo 91 estão na operacionalidade de demônios que vivem apenas debaixo de comando. O que tu quer dizer com isso, pastor Júnior? Que o Salmo 91, todas as pestilências espirituais, todas as manifestações espirituais do Salmo 91 que podem atingir uma única pessoa em um único dia, elas estão debaixo de uma esfera, de uma escala de autoridade terrena. E o que você quer dizer com isso? Não existe só essa escala. No mundo espiritual, assim como aqui existe o prefeito que cuida da cidade, o governador que cuida do estado, o presidente que cuida do país, a ONU que cuida das Nações Unidas, e assim sucessivamente, no mundo espiritual existe também um escalonado para essas autoridades espirituais estarem debaixo de patentes. Lá no Salmo 91, nós vimos aquela gurizada, que é o que te perturba todo dia. Agora a gente vai ver gente grande do mundo espiritual, que quando vem para batalhar contra você, ele vem para te matar. Gente grande que quando desce nesse plano espiritual, ele não desce para analisar a tua vida, ele desce para conseguir fazer contra você o que esses demôniozinhos, vamos colocar assim, do dia a dia, não conseguiram. E aí Paulo, ele não vai falar da esfera de demônios de classe baixa, ele vai falar de uma classe de demônios, ou de classes de demônios, que são altamente terríveis no seu poder, e que quando eles nos atingem, ficam marcas. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. E aí, Edivone, eu vou pausar aqui para dizer um negócio. Às vezes, a vontade é de lutar é na carne. Às vezes, Jéssica, a vontade é de pegar pelo gogó. É assim ou não é? Já aconteceu com você? Não é, Adão? Vem cá, minha amada, da minha alma. Né? A gente dá vontade de dizer, hoje é aquele grande dia. Mas só que existe por trás de todo esse mundo que você não vê, um conjunto de ações que acontecem todos os dias para que você tenha essa atitude, e a pessoa que está te atingindo, seja lá do mundo ou de dentro da sua casa, seja no seu trabalho ou lá na escola, o propósito desta pessoa, ainda que você a olhe apenas no olhar humano, mas você precisa entender o que está por trás dela. E que projeto é esse de destruição que está te atingindo? Paulo fala aos Efésios, porque não temos que lutar contra a carne, contra a sangue, mas sim contra, e ele começa, principados, classe angelical demoníaca. E eu estou usando a palavra angelical, aqueles que são teólogos sabem que eu estou falando errado, porque potestades não são anjos, principados não são anjos. Quando você olha para os príncipes das trevas, não são anjos. A gente tem essa ideia errada de que esses seres são anjos caídos. Eu nem sei de onde, na verdade, se tira isso. Mas, enfim, ao longo dos séculos ficou elaborado de que eles eram os anjos de Deus e que agora se rebelaram e hoje são anjos que estão aqui na terra e quando viraram a casaca e se transformaram em demônios. Eu estou falando de seres que são muito mais poderosos do que os anjos, porque anjo, na Bíblia, é uma classe pequena de seres divinos. Quando você chegar no céu, que Deus for apresentar para você, e você vai se lembrar disso, quando Deus for te apresentar, esse aqui é o meu exército, está aqui o general, está aqui o capitão, está aqui o tenente, está aqui não sei quem, está aqui não sei quem, está aqui o cabo, está aqui o soldado, o 01. Sabe quem é o 01 no céu? São os anjos.
Então, quando você vê uma manifestação de um anjo na Bíblia, ele é a menor das classes angelicais, dos seres, por assim dizer, espirituais que existem à disposição do reino de Deus. E a Bíblia diz que eles, sendo já desta classe tão pequena, já são superiores em rapidez, em conhecimento, em poder a qualquer ser humano da face da terra. E é interessante porque Jesus, quando estava ali prestes a ser preso, a Bíblia diz que Pedro pega uma espada, corta a orelha do servo, do sacerdote, chamado Malco, e Jesus cola, e ele vira para Pedro e diz uma coisa curiosa, irmão Francilide. Ele vira para Pedro e diz assim: olha, é o seguinte, guarda essa espada, porque se eu quiser, eu oro ao meu Pai, e ele envia uma legião de anjos. Ele faz questão de dizer qual é a classe que ele está citando, a menor de todas. E a raça humana inteira morre. Uma legiãozinha só de anjos seria suficiente para destruir toda a humanidade em segundos. Porque a velocidade desses seres, nada na Terra se compara. A luz, por exemplo, não é mais veloz do que o anjo, que é o que nós temos como referencial de maior velocidade no universo, é a luz. Então, quando você vai olhar para esses fatores, você está vendo que Paulo está falando de classes de seres, e ele começa falando pela mais baixa, ele diz assim: principados, príncipes. Lembram de Daniel? A Bíblia fala que um príncipe, lá do mal, se levanta para deter o anjo de Deus, mensageiro, que descia com a resposta para Daniel quando ele estava orando, e no 21º dia de oração e jejum, Deus olha para a terra, está vendo que aquele anjo não consegue lutar contra um principado, porque anjos são inferiores aos principados. Existem principados das trevas, e existem principados que são celestes, e quando você vai ver na Bíblia, você descobre que um principado das trevas segurou o anjo e diz: você não desce aqui, quem manda nessa região aqui sou eu, quem é o prefeito dessa parada aqui sou eu, não entra sem a minha autorização. Aí Deus manda o quê? Um arcanjo, uma outra classe de ser espiritual, para descer, lutar contra este ser, liberar a mensagem que estava na mão de um anjo, para que essa mensagem chegasse até Daniel, que era o propósito e o interesse de Deus. Então, imagine esta guerra épica acontecendo de dia e de noite. Você está acordado ou você está dormindo? Você não vê, mas o mundo está batalhando. Anjos estão batalhando por você, principados estão batalhando por você, potestades do mal estão batalhando contra você, príncipes das trevas. E eu acho massa quando Paulo fala dos príncipes das trevas. Porque quando a gente vai analisar dentro da nossa teologia cristã, principalmente assembleiana, a gente aprende que só existe um príncipe das trevas. Quem é ele? É o capiroto, o cão, o diabo, Satanás. Mas quando você vai ver na Bíblia, você descobre que ele não está sozinho nessa parada não. E aí pensa comigo, Satanás foi escolhido para ser quem tentaria Jesus. E a Bíblia diz de forma muito clara que mesmo ele sendo o príncipe dessas trevas, existem outros príncipes com poder e autoridade que ele tem, com a capacidade de destruição que ele tem, e você não tem ideia de que quase tudo que criam reações emocionais negativas em você, reações reativas em você, vem das trevas. Então, ele olha para o seu temperamento e ele percebe que você é fleumático, fleumática, que as suas reações, elas são interiorizadas, elas não são exteriorizadas. Você demonstra estar triste chorando, porque você é fleumático. Você reage sofrendo, você reage se escondendo no quarto e entrando em depressão. Então Satanás olha para aquele outro que já é colérico, que tem uma reação sanguínea, que ele é proativo nas suas atitudes,
que ele tem uma reatividade maior do que o normal. E ele olha e diz assim, aquela ali, nós vamos trabalhar para que ela se interiorize. Porque o sofrimento que afastará ela de Deus, que fará ela entrar em depressão, é de fora para dentro. Mas quando ele olha para o outro que é sanguíneo, ele diz, aquele ali não adianta eu botar nada para dentro, porque o cara aí só reage para fora. Não tem esse negócio de mimimi com ele, viu, Mimi? Não tem negócio de mimimi, não tem esse negócio de ficar em sofrimento no canto, não tem esse negócio de ficar ali, ai meu Deus, estou em depressão, eu preciso de ansiolítico, de remédio, não tem nesse negócio. O negócio aí vai meter no frontal, como diz o caboclo, vai meter no pé, porque eu não levo desaforo para casa, porque isso e aquilo outro. E essas nossas reações, sejam interiorizadas ou exteriorizadas, estes seres espirituais, eles sabem, conhecem melhor do que você. Então a Rose está em casa, preparando a comida para vender o lanche no outro dia, e o diabo, junto com esses vários seres espirituais que Paulo fala, olha e diz assim, poxa, eu vou pisar no calo dessa mulher agora. E ele vai tocar, não é naquilo que não faz efeito nela, ele vai tocar naquilo que surte nela um efeito, seja interior, se ela for fleumática, ou seja exterior, se ela for sanguínea ou colérica. Isso acontece todos os dias, meu irmão, lá no seu trabalho. As televisões, elas são projetadas naqueles filmes e nas novelas que passam para gerar em você sensações. Quer ver? Irmãs, você está assistindo uma novela e quando você menos espera, você está brigando com o cara da novela. Olha, ele não está vendo. E quem está perto dá sofre. Olha aí, tu não está vendo? Esse cara é muito besta, rapaz. O cara acabou de sair, ela já está com... se fosse... E ele vai gerando em você as reações que são necessárias para tirar a sua paz, para lhe prender a atenção, para fazer com que você seja exatamente aquilo que a Bíblia diz que você não deve ser, uma pessoa carnal. Eu não estou dizendo, viu, Márcio, que Deus vai pegar o teu temperamento, botar num buraco e dizer assim, te vira para ser uma pessoa boazinha. Mas eu estou dizendo que Deus nos dá controle sobre os nossos temperamentos. É por isso que a Bíblia diz assim, ireis. A Bíblia diz assim, tem hora que a gente fica pau da vida. Tem hora que a gente quer chutar o balde. Porque nós somos humanos. Mas se a minha ira vai me fazer pecar, ou vai gerar uma atitude pecaminosa em quem eu vou descontar esta ira, eu danço. E é justamente esse limiar fino e tênue que Satanás trabalha para cortar e você romper. Olha o que diz a Bíblia, porque a gente está começando Efésios 12 hoje, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Olha quem é teu inimigo. Potestades, príncipes das trevas, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares... Mas espera aí, Sandrão, aqui está dizendo que essas 4 classes de seres demoníacos, eles não estão no reino humano, terrestre, eles estão em lugares celestiais, operacionalizando equipes para me destruir na minha esfera terrena. Como é que eu posso lutar contra esses seres, Fernanda, dos quais eles estão muito acima do meu nível? Como que eu posso lutar contra seres que planejam, sentados numa roda, como destruir a vida do Ayrton? Como pegá-lo naquilo que ele não espera ser pego? E aí eu vi um grande pregador uma vez dizer uma das maiores verdades que eu ouvi na vida. Existem projetos de demônios que são para te destruir em um dia. Mas há projetos de Satanás que eles pensam assim, nós vamos levar 25 anos para destruir essa pessoa. Porque nós vamos ter que minar a fé dessa pessoa de uma forma tão abrupta que só daqui a 25 anos ela vai estar com o campo todo minado e ela mesma se explodirá. Projetos que acontecem na esfera celestial. E nessa esfera celestial, enquanto você dorme ou está acordado, seres estão dizendo, eu vou destruir você, vou destruir sua casa, vou destruir seus negócios, vou destruir seus sonhos. E acreditem, eles conseguem destruir muito.
quando o Brasil foi elaborar a Constituição Federal. As pessoas que elaboraram a Constituição naquela época, a maioria absoluta, eram cristãos católicos, praticantes. E por causa disso, eles entenderam que algumas coisas do cristianismo deveriam ser protegidas de forma velada na nossa Constituição. Dentre elas, o direito de expressar a minha fé como eu quiser. Eles não estavam preocupados com os macumbeiros, os feiticeiros, os umbandistas, com quem mata animal para expressar a sua fé. Eles não estavam preocupados com quem era satanista, até porque tudo isso naquela época acontecia sim, mas de uma forma muito mais velada do que é hoje, que você assiste à televisão, a novela, plena 9 horas da noite, rituais mostrando candomblecismo dentro da sua casa, e você nem percebe que estão batendo tambor dentro da sua casa, estão invocando demônios, orixás, guias, coisas ruins para dentro da sua casa, e você está assistindo, achando o máximo, e achando essa cultura africana. Naquela época, havia a liberdade religiosa que foi criada para proteger o cristianismo neste país. Ele é um país laicista, justamente por não ter uma fé fundamentada em uma religião, como por exemplo na Arábia Saudita, que não é um país laico, é um país que tem uma fé formada, e toda a infraestrutura de leis está pautada no Corão, porque a religião oficial do país é o islamismo. Se você anda fora da linha, não importa a religião, eu quero ver as graças que acontecem nesse país, acontecerem num país árabe. Eu duvido essas palhaçadas que a gente vê aqui acontecendo no Brasil, acontecer num país muçulmano. Eu duvido. Mas por quê? Ou num bairro muçulmano. Por quê? Porque eles levam muito a sério o aspecto da religiosidade e do cumprimento do que para eles é a palavra e o segmento de fé deles, que é o Corão. E nós, irmãos, que estamos sendo estamos foi roça, né, irmão? No dia desse uma irmã disse que eu estava pregando e eu falei assim, a gente somos, mas nós somos mesmo, né? Nós estamos numa época de todes, de tedes, então somos, ou a gente somos, vamos lá. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que eu preciso ter a dimensão do que e contra quem eu estou lutando. E se eu descobrir, mesmo que seja hoje, que eu tenho uma luta diurna, querendo ou não, e sabe o que é bacana, Nasa? Não importa se tu não quer participar da luta, tu está nela. Sabe aquela história de que todo mundo é obrigado a se alistar no exército? Nem que seja para se alistar para ser colocado como reserva, mas você tem que se alistar porque é obrigatório. Você está vivendo numa guerra que você não tem a opção de dizer assim, eu não quero nenhum dos dois lados. Se você diz eu não quero nenhum dos dois lados, você está no lado do inimigo. Porque quem escolhe não entrar na guerra, se alista no campo de batalha do inimigo. E quando você escolhe então o lado certo, que é o lado que essa palavra me ensina e me instrui, você está entrando numa batalha às cegas, porque você não vê contra quem está lutando. Sabe quem você vê? Sua esposa. Sabe quem você vê? O seu marido. Sabe quem é que você vê? Suas filhas, seu filho. Sabe quem é que você vê todo dia? É aquele colega de trabalho, aquela colega que de colega não é nada, parece uma cobra venenosa lá no seu trabalho. São essas pessoas que você vê, então você não consegue dimensionar o que está por cima dessas pessoas. E pior, às vezes não conseguimos dimensionar nem o que está por cima de nós como instrumentos do mal na terra. Porque acredite você, seu marido é tão ruim para você quanto muitas vezes você, minha irmãzinha, foi para ele. O seu filho é tão mala para você quanto muitas vezes você, mãe, foi para ele. Você pode ter certeza disso. Porque nessa guerra, se eu não entendo quem eu sou, eu não tenho capacidade de batalhar. Se eu não sei com quem eu estou lutando, eu não posso me preparar contra eles. Agora olhe para cá. Sabe por que Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, ele antes de começar a falar de armamento, ele vai dizer contra quem estamos lutando? Bom seria se nós pudéssemos, Rose, nos próximos 4 cultos, explicar o que são principados, o que são potestades, o que são príncipes, no plural, das trevas, o que são essas hostes da maldade
do mundo espiritual. Sabe por quê? Porque quando você visualiza o que cada um desses seres é capaz de fazer, você consegue então entender: como é que eu vou lutar contra isso, pastor? Porque contra a minha esposa eu corto o cartão de crédito dela, estou lutando contra ela. Acabou a mamata, eu toquei lá na ferida. Contra o meu marido, corto a caminha dele. Você vai dançar, filho. Estou com dor de cabeça todo dia, estou com dor de cabeça. Até que você passa também a ter dor de cabeça, porque ele vai lá fora para fazer o que era para estar fazendo dentro. E quando você vai olhar as várias coisas que no dia a dia a gente vai vivenciando, ninguém para ver, mas espera aí. E será que o que eu estou lutando não é uma guerra espiritual e eu estou trabalhando como um carnal nesta guerra? Como que você vai lutar com aquilo que você não conhece, meu irmão? Se você só está vendo esta pessoa que está te causando mal, seja ela quem for, aí a Bíblia vai e fala, aí é massa. Porque Paulo vai dizer aos Efésios: olha, essa guerra contra esses seres espirituais, existe uma forma de você nesta guerra vencer. E olha o que ele vai usar, olhe para a Bíblia. Versículo de número 13, por favor. Diz assim: portanto, tomai umas partes da armadura de Deus. É assim que diz aí? É assim? Como é que diz aí? Ele diz assim: portanto, tomai algumas partes da armadura de Deus. Foi isso que você leu na sua Bíblia? Como é que está aí na sua Bíblia? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Olhe para mim. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele agora vai entrar numa coisa que eles conheciam. Porque todo dia a legião romana passava para cima e passava para lá, para cima, para cá, passava para cá. Éfeso era uma cidade que lá havia muito trânsito de soldados. Era muito comum eles verem isso. Então Paulo olha para os romanos e diz assim: vou fazer uma analogia com esses camaradas, e eu vou trabalhar agora usando aquilo que eles usam para ir para a batalha, como ferramentas espirituais para lutar contra quem? Principados, potestades, príncipes das trevas e hostes da maldade. Lembrando, essas 4 classes de seres espirituais malignos estão acima de tudo que acontece no Salmo 91. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu estou lhe dizendo que as coisas do Salmo 91 são de anjinhos. São daqueles 01 do mundo espiritual das trevas. Você quer ver 05, 010, 020, tenente, coronel, é quando você começa a olhar para esses aqui. E aí Paulo fala assim: eu preciso ter toda a armadura, não adianta eu ter o escudo, você não tem espada, papai. Se você tem escudo, mas não tem espada, você se defende, mas você avança. Porque a única forma de você avançar não é com escudo, é com a espada. É a espada que te permite dar um passo para frente. É a espada que te permite avançar, não é o escudo te faz recuar. E você vai diminuindo. Então eu preciso entender o que armas são essas e por que elas são citadas. Porque Paulo fala que eu preciso, usando esta armadura, resistir no dia. Ei, olha para cá. É só um dia da sua vida que tudo isso acontece. No único dia da Elise, Satanás, antes de que eu acorde e você acorde, ele já projetou tudo. E ele dá ordem aos seus seres espirituais para dizer: atinge ela ali. Toca lá no Sandro para Sandro pisar no calo dela. Diz para o Sandrinho pisar aqui. Lá na empresa, faz alguém não pagar a conta. Deixa o boleto atrasar. Cara, ele é muito esperto. E aí eu fico com raiva do Sandrão. Poxa, Sandro, tu tá me vendo aqui virada na pá e tu ainda vem encher meu saco, cara. Se é que ela fala desse jeito, né? Porque lá em casa seria mais ou menos assim que a gente teria essa comunicação. Poxa, tu não tá vendo, tá ficando doida. Tu que tá doida, é um negócio mais ou menos assim, depois está tudo bem, mas se resolve assim. É assim ou não é?
Na vida real, quando você sai dessa veste que a gente se veste, você percebeu que você passou boa parte do seu dia vestido de uma forma e agora dentro da igreja você se vestiu de outra forma? Você percebe que quando vem para o culto, você procura cobrir algumas coisas que lá fora normalmente tu não cobre. Você percebe que no culto você procura chamar menos atenção na sensualidade que você causa, seja homem ou mulher, do que lá fora. E sabe por quê? Porque aqui dentro todo mundo é crente, meu irmão. Aqui dentro só tem vencedores. Não é à toa que tem um pastor famoso em São Luís, que a igreja dele é só de vencedores, é só de valentes, é só de pra cima. Não tem ninguém ruim, é só gente boa. Você sai do culto eletrizado, porque você é o cara. Mas quando você sai, você tira a veste e volta para o mundo real. Um mundo onde os seus irmãos não estão do seu lado, onde o seu pastor não está caminhando com você, onde não tem pessoas te observando. E lá no mundo real, eu estou enfrentando estes seres. E nesta luta que eu tenho que enfrentar, eu tenho que entender que armas eu preciso ter. Eu estive meditando no texto. Gente, a gente levaria muitos cultos para falar dessas armas, mas eu quero levar pelo menos esse para falar de algumas. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Olha para mim aqui, por favor. Você sabe o que é cingir lombo? Quem sabe aqui o que é lombo, irmão? O cara ele apontou para cá. Ele está confundindo, não é com lombar não, viu? É lombo. O que é lombo, irmão? Lombo é isso aqui, ó. Isso aqui é lombo, onde eu estou batendo. Você sabe o que é cingir lombo? Os judeus, eles usam túnica. Imagina um vestidão, como as irmãs costumam usar aqui. As nossas santas irmãs utilizam aqui enquanto elas estão louvando a Deus. Pronto, a Jéssica está aí com vestidão, mais ou menos isso. É uma túnica. Você sabe quando um judeu ia para a guerra, ele usa a túnica para que o vento norte e o vento sul, lá não tinha cueca, viu filho? E nem calcinha. Isso aqui é novo, viu? Pastor, como é que o negócio ficava tudo solto? Era uma coisa diferenciada. E a mulherada, por isso que quando ela estava no seu período menstrual, ela tinha que ir para um lugar e ficar isolada sentada. Sentada. Levantava muitas vezes ou para comer, para tomar banho. É luxo, viu gente? Esquece banho, naquela época não tinha banho, viu? Isso é coisa de índio. É nossa herança que herdamos, graças a Deus, dos índios do Brasil. Mas banho não existia naquela época, era uma coisa luxuosa, porque você está falando de deserto, papai. É por isso que eles tinham que ficar no lugar que era a cidade dos imundos. E ali eles tinham que ficar. Até que o período menstrual, até que o sangramento passasse. Então, imagina que eles usavam túnicas por causa daquele calor, para que o vento pudesse entrar e ficasse tudo refrescado. Vamos colocar assim. Mas às vezes alguém dizia assim: lá vem o inimigo, cinge os lombos agora. Você sabe o que quer dizer isso? O judeu metia as duas mãos embaixo da perna, puxando por trás a túnica, atravessava aqui as suas pernas, puxando aqui um vestido, amarrava, trazendo para cá e dava um nó, e a túnica virava um tipo de macacão. E aí ele teria a habilidade para correr, ele teria a agilidade para poder reagir. Você sabe o que é cingir os vossos lombos com a verdade? Poxa, por que que Paulo começa, Vini, quando vai falar de armadura? Pensa aqui comigo, sejam sinceros, aqui é só pergunta para homens. Homens. Mulher não precisa responder essa parada não. Eu convido vocês para nós irmos para uma guerra real. E eu chego para vocês e digo assim: vamos entrar na sala de armas. E lá tem espadas, lá tem escudos, lá tem capacetes, lá tem couraças, lá tem sandálias. Qual é a primeira coisa que você pega, bate o olho e já quer pegar? O que é? A espada.
Porque você já vê, é coisa masculina, coisa do homem. A mulher já era mais sexista. Ela pensaria naquela sandália, e não combinou com ela, não, porque não combinou. É uma coisa assim mais complicada. Não é verdade? É desse jeito. É verdade. Mas sabe, o homem, ele já vai logo na espada. Mas pastor Fábio, por que Paulo, ele não começa por onde seria o lógico? Por quê, pastor? Porque quando os soldados romanos entravam dentro do aparelhamento de guerra, cada um recebia a sua espada. Puxa, puxa, puxa. Colocava do lado de onde ele ia se sentar, calçava as sandálias, botava a couraça, colocava escudo. Quando ele estava todo preparado, a espada tinha que estar do lado. Por quê, pastor? Que o Império Romano, quando ia os seus soldados se preparar para a guerra, a primeira coisa que eles recebiam era a arma de ataque. Porque poderia não dar tempo. Porque poderia que o inimigo entrasse antes deles se preparasse. Então, se eles ficassem se preocupando primeiro em botar couraça, capacete, não, eles tinham que pegar a espada. Então, por que Paulo não seguiu isso? Você precisa perguntar para o texto. Você precisa tentar entender, porque ele começa falando do lobo. E ele diz assim: cinge os vossos lombos com a verdade. Cingir a minha túnica é me preparar para uma guerra. E a primeira arma nesta guerra contra principados, potestades do ar, príncipes das trevas e hostes da maldade, não é outra coisa senão a verdade. Paulo é muito inteligente, porque ele está dizendo de forma antagônica, que na mesma proporção que você, nesta guerra, com a verdade vence, com a mentira você perde. Eu quero analisar com você uma coisa curiosa. Porque quando a gente vai olhar para a Bíblia, abram por favor, em João capítulo 8. É muito comum, Hilton, para algumas pessoas a mentira. Mentir para algumas pessoas é algo genioso. Algumas pessoas têm uma capacidade de viver, e tudo que ela fala, tudo que ela negocia, tudo que ela compra, é pautado em mentiras. Eu não estou dizendo que você não vacila, e que você não mente, porque, bem, aquele que diz que não mente se faz, o que a Bíblia diz? Se faz mentiroso. Então todo mundo mente, alguma coisa ou não. Pastor Douglas está em casa. Ô irmão, ele saiu agorinha. Ô Jesus, me perdoa, a irmã Francileide lá. Meu Deus, me perdoa, Senhor, mas saiu agorinha, pastor Júnior. Ô rapaz, ele estava aqui agorinha, mas ele não deu. É uma brincadeira, irmã Francileide. Mas nós fazemos isso via de regra ou não? São as chamadas mentirinhas. Coisinhas, Marcos. Não, eu estou chegando. O cara está lá no Maracanã ainda. Mas ele está chegando. Só, cadê tu? Só já estou virando. Aí tu vai para a esquina e olha. Passa 10 minutos. Tu está virando aonde, meu irmão? É assim ou não é? É desse jeito. E aí quando a gente vai analisar como são as mentirinhas, o que a gente não percebe é que no reino espiritual, Satanás, olha para cá para você não esquecer disso, ele está andando para a tua vara de medir. Ele está nem aí se você acha que é só isso aqui, e que isso aqui sim causaria para você um problema com Deus. Mentir é mentir. Quem rouba R$1, minha mãe dizia quando era criança, quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Quem mente nisso aqui também, meu irmão. Mas olha o que diz em João no capítulo 8. Quantos são filhos de Deus aqui? Levante a mão e dê glória. Glória a Deus. Eu creio também. João capítulo 8. Olhe para a sua Bíblia. Porque o verso 44 diz assim. Isso não vale para a gente, viu, irmãos? Vou ler, mas não tome para você. Não agora. Vós tendes por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Para aí. Para quem Jesus está falando isso? Para quem, irmão? Não era para os seus discípulos. Para quem Jesus estava falando isso, irmãos? E aí ele está lendo a Bíblia no contexto, meu Deus, onde é que estava? Eu procurando aqui, onde é que foi, quem era? Para os fariseus e a classe religiosa da época. Então olhe para mim, para você entender onde eu quero chegar. Jesus olha para o povo mais santo entre os judeus, mais correto, abre aspas aqui, entre os judeus, e diz para ele: vocês têm por pai o diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele. Aí ele vai explicar isso, olha para o texto. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Espera aí, se ele é o pai da mentira, os que mentem são o que dele? Amigos? Quantos filhos do diabo estão aqui entre nós nesta noite? Onde estão os filhos de Satanás aqui para manifestarem a mão e dizerem glória a Deus? Ninguém, né? Quando a gente fala para a Bíblia, para olhar na Bíblia e analisar a profundidade do que Jesus quer dizer, gente, é muito chocante as verdades. Eu estava dizendo, Nas, acho que foi até para você, lá na nossa aula da EBD, eu não lembro, se não foi você, me perdoe. Que as pessoas, elas não querem ouvir as verdades da Bíblia, elas querem viver nas mentirinhas que a teologia ensina. Porque a verdade me confronta. A verdade me coloca numa sinuca de bico, papai. A verdade me coloca numa situação em que eu não tenho como falar nada, eu não tenho como reagir, eu não tenho como dizer. Por quê? Porque ela me confronta. E aí há uma coisa curiosa, Provérbios capítulo 12, por favor. Abre aí, por favor. Provérbios capítulo 12. Hoje nós estaremos finalizando nas nossas vidas o hábito da mentira. Que sejamos mentirosos pelo erro, pela falha, por sermos humanos e cairmos como somos humanos de vez em quando, mas que não sejamos mentirosos pelo hábito, pela prática. Mentir é mais fácil do que falar a verdade. Mentir é mais fácil do que expor a verdade. Vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz assim: o Senhor ama os lábios mentirosos. É assim que diz a sua Bíblia? Como é que diz aí? O Senhor, Val, odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam o quê? Ei, olha para cá. Eu não vou mentir, nem sempre falar a verdade é fácil. É fácil, sim ou não? Em algumas circunstâncias, é difícil. Mas é a única forma de eu vencer. Porque de todas as armas no mundo espiritual que eu tenho que usar, a primeira que Paulo coloca como nível, e ele nivela essas armas como vamos do que é mais importante para o que é necessário. A coisa mais importante na minha indumentária espiritual para lutar contra seres que estão acima do nível espiritual da maldade é a verdade. Olha uma coisa curiosa que eu li lá no último livro da Bíblia, que qual é mesmo? Gálatas, não é isso? Abra aí no último livro da Bíblia. Qual é mesmo, irmãos? É Apocalipse, né? Que bom. Abra Apocalipse 22. Por favor. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15, Fábio, diz assim: ficarão de fora os cães. Eu acho massa essa expressão. E a gente pensa que está falando de cachorro aqui, né? Mas não é cachorro. Mas é como quem vive como tal.
Você sabe qual é a analogia desses cães aqui? E aí a gente vai embora, né, irmão? Vamos para frente, porque o meu propósito nem é esse. Fica para um outro dia a gente interpretar versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Olha para cá um minutinho, rapidinho, que isso me dá um negócio. Que olha para o texto, tem um monte de informações para passar, e me dá uma agonia não ter que dizer nada. Feiticeiros, pensa aí comigo, irmão. Você acha que era necessário falar que feiticeiro não vai para o céu? Sim ou não? Sim ou não? Se eu digo assim, vou fazer uma fila para entrar no céu agora, quero aqui na fila só quem vai entrar. Você acha que eu precisava dizer assim, feiticeiro não entra, sim ou não? Porque por uma coisa óbvia, feiticeiro faz feitiçaria. Feitiçaria não é coisa com Deus. Coisa que não é com Deus, não tem lugar com Deus. Eu usaria um pouco a lógica. O lance dos cães aqui que ficam de fora, é massa você entender, porque Pedro vai falar sobre quem é esses cães, e o que esses cães fazem, e por que eles ficam de fora. Falando dos crentes, ele faz uma analogia, que alguns crentes são como cães. Gente que deixou todo o pecado, deixou toda a imundície do pecado, porque entregou sua vida para Jesus, e 6 meses depois, está bebendo do próprio vômito. Comendo de novo, no mesmo tacho que um dia ele chutou, dizendo, não como disso mais, porque eu sou livre. Quando a Bíblia fala de feiticeiros, ele não está falando de ímpio não, irmão. Para de achar que aqui é uma coisa que tem relação com quem está no mundo lá e não conhece Jesus. Porque ele está falando para igrejas que estavam, naquela época, espalhadas no que conhecemos hoje como Turquia. A carta de Apocalipse, escrita pelo apóstolo João lá na ilha de Pátimo, ela foi direcionada uma cópia para cada uma de 7 igrejas. Ele estava falando para crentes. Porque lá no meio de crentes, e você vai ver isso no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, tinha crente feiticeiro. Como assim, pastor? Vá lá, vê nas cartas. Leia as 7 cartas, para você se chocar. Crente que tinha relação com Satanás. Dentro da igreja, cantando, louvando, sapateando, falando em língua. Estava no mistério, meu irmão. Mas tinha relação com o diabo. E aí João está dizendo, vai ficar de fora essa galera todinha. Ele vai e diz, fica de fora cão, fica de fora feiticeiro. Você conhece algum crente feiticeiro, sim ou não? Nunca vi um crente fazer feitiçaria, não? Ah, não? Vou te ensinar um negócio aqui. Não faça. Quando um irmão lhe fizer mal, lá para o mundo do feiticeiro, o crente sabe como é que você faz? Faça uma oração contrária. Não vai dar certo. Deus fecha as portas para esse irmão. Senhor, faz com que ele sinta mesmo peso. Senhor, pisa nele, Senhor. Bota a tua mão de doença sobre a vida. Faz como tu fizeste com fulano na Bíblia. Vai lá, visita ele com lepra, Senhor. Crente feiticeiro, meu irmão. Lançando praga. E em nome de Deus e de Jesus. E depois está cantando, sorrindo, pregando, está orando, dizendo, querida. É desse jeito. Eu acho massa que algumas pessoas, Vinícius, elas lembram das paradas. Meio que se identificam. Diz, meu Deus, eu faço isso. Pois é, Jesus está falando contigo para você não fazer mais isso. Porque crente feiticeiro não vai para o céu. Você acha que tem crente idólatra, irmão? Você acha que tem cristão idólatra? Cristão evangélico, protestante idólatra? Sim ou não? Alguém disse na turma DBD domingo passado, que o cristianismo de hoje tem mais idólatras. Foi Robert, na reunião dos homens na casa de Robert, inclusive. Ele falou uma coisa que foi uma verdade, que muita gente não entendeu, mas eu sabia o que ele estava falando. O cristianismo de hoje tem muito mais idólatras do que a própria igreja católica. Nós idolatramos esses homens que são os coaches espirituais, são os mega power que andam com seguranças até. E a gente precisa tocar neles, a gente precisa beijar o que eles assoaram o nariz, a gente precisa abraçar essas pessoas, a gente dá o último tostão do bolso porque ele pediu. Idólatras. Não fale mal do meu pastor.
O cara é um pilantra, canalha, ladrão, está roubando até a alma. Não fale mal do meu pastor. Estou falando mal não, meu irmão. Estou falando uma verdade, ele é um ladrão. Está lhe roubando. Não faça isso. Crente idólatra, que a gente vai olhar para a Bíblia diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostitutos. Gente, vamos para cá, olha para cá. Sejamos sinceros. Quem tem mais aqui de 20 anos de crente? Levanta a mão, mais de 20 anos de crente. Tem uma galera velha aqui, né, gente? Assim mesmo. Bem, os que levantaram as mãos assim, teve uns que fizeram até assim, para não ter que dizer assim, poxa, tu já está nessa idade. Quando se falava de prostituição dentro de uma igreja, era escandaloso, sim ou não? Estou falando de adultério, que é mais outra situação. Eu estou falando de prostituição. Que muita gente não entende o que é isso. Muita gente não entende nem o que é se prostituir. E já associa com o jovem que está transando com a jovem. Eles estão se prostituindo. Não é assim que a gente pensa? É a irmãzinha que deu para o irmãozinho, se prostituíram, pastor. Sabe nem o que é prostituição e não entende porque os prostitutos não entrarão no reino de Deus. Quando a gente vai olhar para essa geração, eu nunca vi uma geração. O que é que uma prostituta faz, irmão? Diz aí para mim. Ela vende o quê? Ela vende o que ela tem de melhor, o dinheiro. É assim ou não é? E aonde os cristãos se enquadram nisso, irmão? Quem é o crente prostituto, irmão? Qual é o crente prostituto, irmã? É o que está lá tendo relação sexual com a irmãzinha antes de casar com ela? Você acha que é isso? Porque você precisa estudar a Bíblia mais. Qual é o crente prostituto, Sandrão? Partindo do princípio da etimologia da palavra, que eu preciso usá-la, entendê-la e compreender o que o texto está me dizendo. É gente que tem vendido a sua fé, tem negociado a sua fé com este mundo, que é crente, quando necessário é ser crente, mas se não precisa ser crente, eu estou com a galera. Se é para a gente bater a cabeça no show de rock, vamos bater a cabeça. Mas se é para estar domingo louvando ao Senhor e dizendo aleluia, a gente vai fazer desse jeito. Gente que tem vendido e prostituído a fé do Senhor, literalmente vendido esse Jesus Cristo. A Bíblia diz que os prostitutos ficarão de fora. Vamos embora. Fala os homicidas, os idólatras, e aí ele fala uma coisa massa. Ficarão de fora qualquer que ama e comete o que, irmão? Quem comete mentira, levanta a mão assim, só para eu saber. Sinceramente. E aí, a gente está fora? Como é que fica a nossa situação aí, Vini? E aí, Cali, como é que resolve essa parada já que eu e tu levantamos as mãos aí? Exatamente, exatamente. E o texto faz questão de dizer qual é a diferença daquele que mente porque foi pelo impulso, aquele que mente e depois diz, ô Senhor, me perdoa, não devia ter feito isso. Igual o irmão Francilete diz, não, pastor Douglas não está em casa agora mesmo, mas ele está ali do lado assim, e tal. Depois ela chega em casa, o pastor Douglas foi citado lá na pregação do pastor Júnior. Mas falando a verdade, o texto está dizendo, aquele que ama o quê? A mentira. E quem é que ama a mentira? Quem é? É o diabo, que é pai dela. Sabe o que é amar a mentira? É você ter a oportunidade de dizer a verdade, mas você escolhe a mentira. E desnecessariamente. É muito diferente de você estar numa situação em que quando tu vê, saiu. Quando tu vê, às vezes tu até elaborou a mentira, mas quando você percebe o estrago que a mentira fez, você vai lá e diz, o Senhor me perdoa. E esse "o Senhor me perdoa" é característico de alguém que não ama a mentira. Porque quem ama a mentira diz assim, deu certo. Ele acreditou, meu irmão, nós vamos ficar ricos. Nós vamos ganhar dinheiro com esse trouxa aí. Porque ela comprou a mentira.
Abra em Provérbios capítulo 6, por favor. Eu já estou encerrando, tenha paciência, que eu disse que esse período de férias meu, eu desconto os 6 meses que eu deixei aqui o Fábio sozinho. São 6 meses, né, pastor Fábio? Diga, é 6 meses, agora não, são 4 na verdade, que 2 eu estou aqui. Provérbios capítulo 6, versículo 16 diz uma coisa curiosa, ainda falando da importância de cingir os lombos com a verdade, de ser a primeira arma na luta contra o mal. Versículo 16 assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Olha que parada doida, porque aqui no texto ele se repete aparentemente. E na Bíblia nada que se repete é à toa, tem um porquê de ser. O texto diz assim, o versículo de número 17: Deus odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. E aí ele vai falar de novo, no versículo 19, a testemunha falsa que profere mentiras. Olhe para cá. Peraí, língua mentirosa e a testemunha falsa que profere mentira, está falando de quê? De mentira. Por que que Deus odeia 2 vezes no mesmo texto quem mente? Porque a mentira para Deus é algo que ele leva extremamente a sério. Aí ele diz assim, bem, eu tenho uma língua mentirosa, Senhor, mas eu minto aqui as mentirinhas. Quando eu estou precisando falar a mesma verdade, eu falo a verdade. O outro vai dizer assim, Senhor, eu não tenho esse negócio de mentirinha, mas quando eu preciso mentir, é por um testemunho forte, é para o bem, é para salvar um casamento, é para salvar um filho, é para salvar uma pessoa, é para proteger alguém. Então eu faço uma mentira mais bem elaborada. Deus olha para a terra e diz assim, não importa o aspecto, o modelo, a forma como você mente, eu odeio mentira. Ponto final. Quando o autor aos Provérbios, que é Salomão, escreve esse livro, ele está dizendo, Deus odeia intensamente quem mente. Aí a gente começa a ver, Val, por que que eu preciso cingir os lombos com a verdade? Por que que eu preciso proteger a minha costa com a verdade? Você nunca parou para pensar por quê? Por que que eu não vou cingir o peito com a verdade, Vini, e eu tenho que cingir o peito com a justiça, que é o que o texto vai ensinar para a gente na próxima quarta? Por que que eu tenho que cingir a costa com a verdade? Porque cingir lombo é costa. Por que que eu tenho que proteger a minha costa? Olhe para cá. Porque é por trás de mim e de você que os burburinhos acontecem. É por trás que os falsos falam de você. É por trás de você que os falsos dizem assim, ele é um mentiroso, ela é uma mentirosa. Agora, se por trás de mim tem a verdade, quando eu saio da sua frente, você fala o quê? Aí, Fábio, tem gente que se reúne até em casa, literalmente. E você está na roda, metendo pau ni Joãozinho, ni Mariazinha, ni Pedrinho, e desce fulano e ciclano, tá vendo, tu viu o que fulano fez, tu viu o que ciclano fez, mas não tem um dedo de coragem, de olhar nos olhos e dizer assim, eu vim aqui conversar contigo, eu vim conversar com a senhora, preciso que você saiba disto, você precisa saber aquilo outro. A única forma de eu me defender dessas circunstâncias, Fábio, é eu proteger na minha costa. E qual é a minha costa? É quem fala por trás. É eu cortando os motivos que levam eles a falarem, é eu corrigindo o que levam eles a dizerem. É quando eu digo, peraí, tu fala mal de mim por causa disso? Vou podar isso. Tu está falando disso? Eu vou podar isso. E quando você vai podando, você vai se vestindo da verdade. Quando o pessoal se reúne, não tem o que dizer. Não tem como te atingir. Não tem como falar. Porque quando alguém fala assim, não, mas espera aí, mas não é mais assim. Não, mas as coisas mudam. Não, mas não é desse jeito. Não, calma aí, tu está errado, tu está equivocado. Tu não conhece ele direito. Ou tu está conhecendo agora. Não. A verdade, ela protege você quando você não está vendo. É curioso? E aí, sejamos sinceros. Provérbios 6.
O que Deus abomina? Deus odeia 6 coisas, na 7ª ele abomina. Olha que lindo isso aqui. Versículo de número 19. A 6ª coisa, a testemunha que profere mentiras. A 7ª que Deus abomina na alma, o que semeia contenda entre... Olha para cá, olha que massa isso aqui. Deus abomina quem fala mal por trás de você. Quem mete o pau em você quando você não está na frente. Deus abomina quem se reúne nas noites, nos dias, nas praias e por aí vai, para falar mal de você. Deus literalmente abomina isso. Aí ele pensa assim, eu preciso criar uma forma desse pessoal se defender. Porque eles não estão lá. Se Hilton tem alguma coisa que eu não vou com a cara dele, e eu digo para ele, Hilton, eu não vou com a tua cara por causa disto, ele pode ou não se defender? Sim ou não? Tá, tu não vai com a minha cara, mas deixa eu te explicar. Tu sabia que eu estou agindo assim porque o meu calo está ferido? Tu sabia que eu tenho essa atitude porque a minha perna está cortada? Tu sabia que eu estou andando mancando, que tu me vê mancando e fica me criticando porque meu pé está todo torto? Ah, tu não sabia? Agora que tu sabe, para de falar. Então a Bíblia diz que a única forma, já que estes falsos hipócritas na igreja, que semeiam contendas, irmãos, que dividem a igreja em metagrupos, tem o grupo A, tem o grupo B, tem o grupo C, não é mais um corpo, não é um grupo que se vive, que unicamente vive para Deus, é aquele grupo A, é aquele grupo B, é aquele grupo C, aqui não tem isso, amém, irmãos? É até difícil falar amém, né? Porque qual é a igreja que não tem? Me diga, qual é a igreja que não tem isso? Nós dizemos hoje no mundo que eu preciso olhar para a palavra e entender. Se eu vou me proteger na minha ausência, eu tenho que me proteger com a verdade. Porque o mesmo grupinho que se reunia para falar, vão ter que dizer assim, mas ela mudou. Mas ele não é mais assim. Mas ela pensa diferente. Mas ele é desse jeito. Mas rapaz, será que mudou mesmo? Ainda tem aqueles do diabo mesmo assim, do cão. E normalmente é quem está lá na função que fala isso. Será? Joga aquele veneno em quem está sendo liberto. É assim ou não é? É desse jeito, papai. A banda toca assim. Então Paulo, quando ele diz, cinja o seu lombo, proteja a sua costa com a verdade, ele está te dizendo, é por trás de você que o negócio acontece. É na sua ausência que a coisa ocorre. É quando você não está presente que o pessoal fala. Então se vista da verdade. Porque eles não terão o que falar. Eles vão se corromper e se corroer por dentro. Porque vão ter que engolir. Putz, grila, Deus não é que é mesmo com essa pessoa? E agora? Que Deus escolheu essa orelha bem aí? E agora que Deus escolheu foi ela para cantar? Foi ele ali para orar? Foi aquela ali para ser líder disso ou daquilo outro? E agora, meu irmão, que Deus escolheu o Caio, a irmã Jaciara, o irmão fulano? Vem fazer o que a gente faz. Vem na terça-feira cuidar dos jovens. Vem aqui na quinta-feira visitar casas com os homens. Vai lá com a Jaciara de casa em casa, te deixando de ficar com a sua família para fazer o que ela faz. Mas por trás, eu não gosto daquilo que a irmã Jaciara faz. Eu preferia fulana. Aí Jaci, sabe o que eu faço? Me visto com a verdade. Se reveste da verdade. Que verdade? A palavra de Deus diz que quem é a verdade... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando de quem? Jesus olha para Judas e para Tomé. Tomé pergunta, como é que a gente chega no céu? Ele diz, eu sou o caminho, e eu sou o quê? A verdade. Jesus está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem me liberta é Cristo, quem me salva é Cristo, quem me limpa é Cristo, quem me transforma é Cristo, quem faz de você nova criatura é Cristo, aleluia. Então eu me visto de quem? De Cristo. Quando eu me protejo com a verdade, eu estou dizendo, Jesus, segura minha costa, porque é seta para todo lado, é paulada. Não te preocupa, meu irmãozinho, caminha na palavra, caminha nela.
Viva uma vida sem mentira, viva uma vida honesta, viva honesta com verdade, porque a verdade vai proteger quando você, na sua ausência, querem te atingir pelas costas. Diga glória a Deus por isso. Nós vamos parar aqui e nós vamos dar continuidade na próxima semana, ainda em Efésios 6, no versículo, ainda falando, no versículo de número 14, sobre a couraça da justiça. Ela é brilhante. Eu quero entender, Dailise, com esta igreja, porque já que cingir os lombos da verdade me faz entender o que Paulo está falando quando manda eu fazer isso, eu preciso entender também por que eu preciso colocar a couraça da justiça. Couraça é defender peito, defender coração. Mas na aula que vem, que isso aqui acaba sendo uma aula, nós estaremos neste culto, neste mesmo, como diz lá o colega, bate-horário, para nós estarmos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus, como é que eu me defendo dos principados, das potestades, das hostes malignas da maldade e dos príncipes das trevas. Ponha-se de pé, por favor, em nome de Jesus. E na próxima semana estaremos aqui firmes e fortes, adoecendo alguns por não verem e entenderem por que estamos firmes e fortes, e se alegrando com outros por saber que estamos firmes e fortes. Isso é que é lindo, porque Deus, Ele é aquele que é Deus das nossas vidas e que cuida de nós. A maior beleza que você pode ter na sua vida é o fato de você ter sido escolhido por Deus. Quando você achar que está pesado, agora há pouco eu passei mal ali na sonoplastia. Antes de todo mundo chegar, tinha uma meia dúzia de irmãos. Correram para lá e fizeram o que se faz. Abraçaram o pastor deles e foram cuidar, fazer alguma coisa. Mas tem sempre um que diz assim, sei não, isso aqui está com cara de desdobro. Vem ser pastor. Vem ser líder dos homens. Você que critica aí o Caio. Vem com a gente. Vem ser a líder das mulheres, né, Jace? Vai ser massa, vai ser legal. Vem liderar os jovens, para ver se não endoida, né, não? Se não tem que tomar remedinho de vez em quando. Toda noite. Porque nós estamos lutando por vidas. Nós estamos batalhando por pessoas. E isso precisa ficar claro. Nessa luta, eu preciso usar a armadura de forma correta.